Capítulo 581, Cometa Roxo, Arco-Íris Penetrante. Tradução, do Corran Revisão, 0. A tempestade espacial negra varreu o céu como se estivesse devorando tudo. Esta era a união do conceito do tempo e do conceito do espaço. Esses conceitos complexos tornavam a viagem através dessa tempestade ainda mais difícil. Os olhos de Lin Ming se contraíram. Enfrentando essa grande tempestade negra, ele ficou ainda mais excitado. Mas a diferença de um momento atrás era que essa excitação tinha um toque de respeito. O conceito do tempo foi fundido nesta tempestade espacial. Enquanto ele precisava se adaptar ao poder do espaço, ele também precisava ajustar a passagem do tempo em torno dele para se encaixar na lei do espaço aqui. Desviar sua mente para focar em duas direções não era fácil. Lin Ming escolheu um ponto de distorção do espaço-tempo e estocou com a sua lança. Com uma potência em espiral, a luz da lança disparou contra a tempestade negra. Ela se transformou em uma ondulação se torcendo, mas assim que essa ondulação apareceu, ela imediatamente diminuiu a velocidade como um peixe preso na lama. O tempo está errado. Lin Ming recuou, escapando do fluxo espacial turbulento que passava perto dele. Ele se adaptou ao fluxo do tempo mais uma vez. Xa. O impulso da lança após o impulso da lança formava belas ondulações espirais, cada uma como uma flecha entrando na água. Esses ataques causaram ondulações na tempestade espacial que se propagavam por dúzias de pés. Por causa da intensa colisão do poder do espaço, essas ondulações se desvaneciam lentamente. Lin Ming continuava se esquivando do poder do espaço, recuando um passo de cada vez enquanto a lança em sua mão se estendia a um ritmo ainda mais rápido. Neste momento, uma luz brilhou em seus olhos. Força do Deus herege, Abra. 100% da força do Deus herege foi liberada. A verdadeira essência comprimida dentro do corpo de Lin Ming entrou em erupção. Ao pisar com sua técnica rock dourado quebrando o vazio, sua velocidade aumentou drasticamente. Toda a sua energia e vontade foram despejadas na lança divina do cometa roxo. Lin Ming se tornou um com sua lança, todo o seu ser se convertendo em uma força vibrante em espiral que perfurou a tempestade espacial. Se ele se distanciasse dos ataques da tempestade espacial, Lin Ming só seria capaz de perceber o mais superficial dos detalhes. Somente se ele se investisse completamente nesta tempestade de espaço e tempo, ele seria capaz de experimentar suas verdadeiras profundidades e compreender os conceitos e leis mais básicas. O poder do espaço passou rugindo por Lin Ming. O poder do espaço era conhecido como a força que poderia aniquilar tudo. Quando Lin Ming passou pela matriz de transmissão ancestral, muitos dos anéis espaciais que ele usara foram instantaneamente destruídos pela tempestade espacial. As garrafas de pílulas, os tesouros, tudo dentro desses anéis espaciais se transformara em pó diante dos olhos de Lin Ming, antes de desaparecer na escuridão sem fim. Tentar resistir a um poder tão aterrorizante do espaço apenas com a verdadeira essência era suicídio. Somente se alguém entendesse este poder e usasse o conceito do espaço para se proteger, eles seriam capazes de viver. Droga! Lin Ming foi descuidado por um momento, perdendo um traço do poder do espaço. Esse pequeno traço de força roçou o braço de Lin Ming e sua verdadeira essência corporal foi rasgada como um pedaço fino de papel. Os músculos do braço se abriram, revelando uma ferida profunda o suficiente para ver o osso. Sangue jorrou, desaparecendo instantaneamente na tempestade espacial. Que assustador! Lin Ming sugou uma lufada de ar frio. Ele rapidamente concentrou seus pensamentos e se adaptou ao poder de torção do espaço. Apenas um toque do poder do espaço poderia causar uma destruição tão aterradora. Quem foi aquele que disse que o poder impressionante do conceito do espaço não era forte? Quando Lin Ming enfrentou Xingtian pela primeira vez, ele usou o conceito do espaço para confrontar seu conceito da aniquilação.
Comparado ao conceito da aniquilação, Lin Ming sentiu que o poder impressionante do conceito do espaço era precário. Os pontos fortes do conceito do espaço residem em sua capacidade de permitir que suas habilidades sejam elusivas e variáveis, tornando-as quase impossíveis de detectar ou evitar. No entanto, agora parecia que o conceito do espaço não possuía um fraco poder de ataque, mas sim que a compreensão de Lin Ming era muito baixa. O que ele entendia não passava de uma gota no mar. Minha estrada ainda é muito longa. Lin Ming liberou seus sentidos e fechou os olhos, até mesmo retirando completamente toda a verdadeira essência que protegia seu corpo. Uma vez que a verdadeira essência do corpo era fundamentalmente incapaz de resistir a essa tempestade espacial, ele poderia também levar tudo para que pudesse se concentrar na sua força mental em um nível sem precedentes. Naquele momento, a mente de Lin Ming estava completamente vazia de todos os pensamentos, até mesmo seu mar espiritual era um grande espaço vazio. Imerso nesta tempestade espacial, ele estava completamente em modo de defesa. Se ele desse um passo errado, ele seria esmagado até a morte, além da redenção. Um desafiante normal de um teste de qualificação lidaria com um teste de conceito como este esquivando-se principalmente para passar. Romper ele sem qualquer hesitação como ele era simplesmente um ato de loucura. Claro, os benefícios para essa loucura eram óbvios. A compreensão de Lin Ming do conceito do espaço e o conceito do tempo estava incessantemente melhorando. O espaço não é nada, mas é o mar de onde vem toda a vida. Em si é propriedade de toda a matéria. Não é esse espaço que contém toda a matéria, mas somente após a existência de uma miríade de coisas é que sua posição é medida. O grande volume de espaço é semelhante à existência de homens e mulheres para os humanos. Somente depois da existência da humanidade, homens e mulheres têm significado. Da mesma forma, somente após o surgimento da matéria, o espaço tem significado. Lin Ming, sem saber, nadou no oceano do espaço. Ele parecia simplesmente começar a compreender a essência do espaço. Sem saber quanto tempo passou, os olhos de Lin Ming se abriram. A tempestade espacial havia passado e Lin Ming estava de pé no topo da terra negra e escura. Quando ele olhou para a mão, viu que os músculos rasgados já haviam se regenerado no meio do caminho. Já acabou. Que pena. Lin Ming sacudiu a cabeça. Se ele pudesse continuar esse estado que ele esteve em um momento atrás, então ele poderia ter percebido significados ainda mais profundos. Milímetro. Isto é, não muito longe, Lin Ming viu uma nuvem de fogo trovejante. Os conceitos do trovão e do fogo. Ah, este é realmente um teste abrangente. Os olhos de Lin Ming queimaram com um brilhante espírito de luta. Em comparação com o poder elusivo do espaço e do tempo, os conceitos do trovão e do fogo eram sua especialidade. Ele já estava muito familiarizado com o fogo e o trovão. Agau. 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 De longe, onde trovão e fogo fundiam-se como um só, o fogo-trovão elevou-se alto, incomparavelmente violento e selvagem. Os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso. Só estava interessado se fosse fundido. Se é apenas o conceito do trovão ou o conceito do fogo, então seria muito chato. Quando Lin Ming estava tentando fundir o poder do trovão e fogo, ele foi respectivamente para a área de treino do conceito do trovão, bem como para a área de treino do conceito do fogo. Apenas estes conceitos únicos fizeram Lin Ming sentir como se algo estivesse faltando. Mas agora, no teste de qualificação da gaiola real, esses dois conceitos foram unidos como um só. Isso fez com que Lin Ming se alegrasse com euforia. Este era realmente um ótimo lugar. Lin Ming gostaria de vir para este julgamento de fundação muito mais vezes. Ei, esse garoto já está há pouco menos de uma hora. Fora da área de julgamento, Yanxi estava falando com Feng Shen. Mas, neste momento, os olhos de Feng Shen estavam fechados em meditação.
Ele entrou em um estranho estado de cultivo. Se Lin Ming estivesse aqui, ele veria que isso era chocantemente um tipo de intenção marcial. Era semelhante à intenção marcial etérea de Lin Ming. Era uma intenção marcial de apoio que poderia aumentar muito a velocidade de uma prática. Como Yanxi viu Feng Shen não responder às suas palavras, ele só poderia desistir. Em frente a Feng Shen, Yanxi não tinha o mínimo de arrogância. Yanxi lembrou que quando ele entrou no teste de qualificação, ele saiu depois de 1 hora. O tempo não significava tudo. Mas, em geral, alguém que não pudesse ultrapassar 1 hora dentro só poderia ser classificado como um nível santo de grau terrestre. Isso não era suficiente para ser gravado na placa de pedra do rei. Yanxi não duvidou que Lin Ming tivesse a capacidade de aparecer no placa de pedra do rei. A questão era o nível que ele alcançaria. Se ele conseguir alcançar o nível de Feng Shen, isso seria incrível. Aquele camarada orgulhoso Feng Shen já está ficando aqui mais tempo pela primeira vez só para poder ver os resultados do julgamento de Lin Ming. Parece que ele se interessa em Lin Ming. Pensando nisso, Yanxi se sentiu um pouco desconfortável. Se Lin Ming se tornasse um Asura de grau celestial, então isso significava que as realizações futuras de Lin Ming iriam superar as suas um dia. Dentro do espaço do julgamento de fundação, Lin Ming voou alto no ar. Agarrando a lança divina do cometa roxo, seu longo cabelo dançou no ar. Ao lado dele, o trovão e as chamas rugiram quando a energia de origem do mundo avançou através de um batismo brutal e violento. Lin Ming empurrou sua lança de novo e de novo. O bambu espiritual elétrico violeta fundiu-se em 100.000 arcos de raios e a árvore parasol da chama sagrada provocou ondas de chamas brilhantes. Sob esse ataque, a compreensão de Lin Ming da fusão entre os conceitos do trovão e do fogo cresceu mais e mais. Ele já havia inconscientemente alcançado o estágio do grande sucesso e estava dando passos largos em direção à perfeição. Mas neste momento, uma luz branca brilhou. No ar, 6 fantasmas apareceram. Essas sombras difusas estavam armadas com longas lanças feitas de energia e avançaram contra Lin Ming. Lin Ming gritou em voz alta. Neste momento, toda a energia de origem do céu e da terra selvagem foi comprimida em seu corpo. Se ele não liberasse isso, ele explodiria. Vamos! Lin Ming sacudiu a lança divina do cometa roxo e correu em direção a esses 6 fantasmas. Uma brilhante luz de lança cortava o céu infinito. Lin Ming gritou e se tornou um com sua lança. Sob a graça do trovão e do fogo, a velocidade de Lin Ming atingiu instantaneamente o auge. O próprio espaço tremeu sob essa potente luz de lança. Sheila! Como um meteoro em chamas, Lin Ming instantaneamente passou por 3 dos 6 fantasmas, matando-os em um único ataque. Os outros 3 fantasmas foram pegos pelos tremores secundários e ficaram gravemente feridos. Este movimento foi o resultado final da fusão do Perseguindo o Trovão e Perseguindo o Sol. Era agora também um dos movimentos mais fortes de Lin Ming. Lin Ming nomeou o arco-íris penetrante. Com este nome, ele descrevia como após o primeiro movimento, a lança instantaneamente penetrava no céu azul profundo e a luz da lança parecia um arco-íris sem fim que pairava no céu. Assim, o nome desse movimento foi arco-íris penetrante. Além disso, a primeira lança de Lin Ming era chamada arco-íris penetrante. Este nome também tinha um significado comemorativo para ele. Impressionante! Desde que ele compreendeu o arco-íris penetrante, apesar de Lin Ming ter praticado este movimento 1000 vezes, ele ainda não o usou em combate. Agora ele finalmente tinha um inimigo para lutar. Embora fosse apenas um inimigo virtual feito de energia, Lin Ming ainda se sentia feliz com isso. Quanto aos 3 fantasmas restantes, a lança de Lin Ming passou em uma imensa velocidade por eles. Sopro. 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 3 luzes brilharam, todos morreram instantaneamente. Para o atual Lin Ming, esses 6 fantasmas eram muito fracos.
Então o mundo mudou, os céus e a terra mudaram ao redor dele. Nuvens espessas obscureciam o céu estrelado e a infinita terra negra sob seus pés se transformava em um vasto oceano insondável. Trovão imprudentemente brilhou no céu. Era como se os soldados divinos de um deus estivessem lançando suas armas sobre o mundo, rasgando os céus separados. Bang! A superfície do mar de repente explodiu. Dezenas de colunas de água subiram ao céu, com milhares de metros de altura. Dentro dessas colunas de água estavam os dragões de inundação roxos que rugiam enquanto avançavam contra Lin Ming. Antes que esses dragões de inundação chegassem, sua aura aterrorizante o pressionou como uma grande montanha. Nesta pressão, havia realmente uma luz roxa que instantaneamente invadia o mar espiritual de Lin Ming. Milímetro. Ataque de alma. A mente de Lin Ming gelou. Este era realmente um ótimo teste. O poder dos conceitos, a força individual, até mesmo um teste para a força da alma, este julgamento era verdadeiramente abrangente, todos estavam completamente envolvidos. Quando o ataque de alma invadiu o mar espiritual de Lin Ming, foi instantaneamente dissipado pela intenção marcial do Sansara sem poder prejudicá-lo. Então, os dragões de inundação rugiram novamente enquanto avançavam em direção a Lin Ming. O oceano criou ondas gigantescas, o céu explodiu como se o apocalipse tivesse chegado. Lin Ming imediatamente julgou que seria difícil lidar com esses dragões de inundação. Sua mente tocou a semente do deus herege. Lin Ming abriu a força do deus herege. Bang! Com o cabelo comprido dançando, Lin Ming agarrou a lança divina do cometa roxo, seu espírito de luta varrendo o mundo. 2h15. Do lado de fora do julgamento de fundação, Dagu estava olhando para uma ampulheta. Este tempo já era comparável a quanto tempo Feng Shen tinha ficado dentro. Mas o resultado correspondente podia ser bom ou ruim. Se Lin Ming conseguisse ser imparável, então ele poderia até se tornar um Asura titulado. Mas se ele estivesse se arrastando, então ele nem poderia se tornar um Asura de grau terra. Neste momento, a porta da luz tremeu violentamente. Os olhos de Dagu saltaram. O julgamento de fundação terminou. Vendo a porta da luz tremer, Yanxi se levantou. Até mesmo Feng Shen, que estava sentado em meditação, abriu ligeiramente os olhos indiferentemente.